O tema de hoje é regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Vamos juntos? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Aqui tem um segredo muito grande, porque a igreja de Filipos, ela foi gerada debaixo de chicote. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o apóstolo Paulo, ele estava indo para a Ásia, e ele recebe uma ordem de Deus, lá em Atos 16, que era para ele passar a Macedônia. O Espírito Santo impediu ele, o Espírito de Cristo não deixou ele ir, e ele vai para essa igreja, para essa cidade. Logo que ele chega nessa cidade, ele expulsa um demônio lá, leva uma chicotada boa, e ele canta um louvor, e por volta da meia-noite, adorando o Senhor, acontece um terremoto, e as primeiras pessoas salvas foram debaixo de chicote. Ou seja, ele foi fazer a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, ele foi preso, chicoteado, glorifica o nome do Senhor, e as primeiras vidas salvas são as da família do carcereiro. Então, é uma igreja que começa com adoração. Nós estamos vivendo um período desse mês, né, que entra o espírito de tristeza. Então, vamos ver o código para a igreja de Filipos. O tema é a alegria da graça e da vivência cristã em todos os aspectos da vida e morte. A alegria da graça. Que alegria da graça é essa? A alegria da graça era o seguinte: você estava condenado à morte, você era já uma pessoa que tinha a entrada para o inferno, garantida, e a graça se manifestou na sua vida. Você não teve mérito nenhum nisso, você não teve que fazer nada. A graça te encontrou, te alcançou, você creu. Nem a fé para você crer era sua, porque veio de Deus, é um dom de Deus. A graça te alcança, você é impactado pela graça, e ela te tira da condenação da morte e do inferno, e te dá um passaporte para o céu. Então, essa é a alegria da graça. Primeira coisa que você tem que ter em mente: eu tenho que ser alegre por causa do encontro da graça com a minha vida. Também da vivência cristã em todos os aspectos. Que aspectos são esses? Das perseguições, das alegrias, não é? Dos açoites, das bênçãos, mas também das lutas. E até quando passamos pela morte, temos que glorificar. Aquilo que eu disse para os irmãos, o apóstolo Paulo regozijou e demonstrou alegria ao Senhor diante de todo sofrimento, humilhação, ao iniciar aquela igreja. E ele faz, nessa epístola, ele faz menção 14 vezes sobre a alegria. E a alegria não é um estado da alma, porque ele estava sentindo dor nas chicotadas que ele levou, então ele não estava feliz, mas ele estava alegre. Eu disse para os irmãos, vou repetir: a alegria é uma manifestação do poder do Espírito Santo no nosso espírito. A felicidade é um estado da alma, que a qualquer momento pode ser roubado, porque felicidade vem e vai. Agora, a alegria é um estado permanente da ação do Espírito Santo no nosso espírito. Posso ouvir um glória a Deus? E o apóstolo ele faz menção dessa alegria espiritual 14 vezes. Vamos ver logo no início o que ele diz. Os cristãos devem se regozijar na comunhão uns com os outros. E a palavra é Cairo. Aqui na sua... Você está lendo ali, está dizendo Chairo, né?
mas essa letra é, é, é um som de K. Cairo significa estar extremamente alegre, mesmo diante de qualquer tipo de dificuldade. Então, nós vamos ver alguns aspectos que ele escreveu para que os irmãos estivessem se enchendo de alegria. Regozijai-vos, se você quiser anotar, depois vai estar no DVD direitinho. Esse slide vai para o DVD direitinho, para o irmão Rômulo, dessa vez, né, Rômulo? Você vai acompanhar os textos. Regozijai-vos nas aflições do Evangelho. Eu quero te dizer uma coisa, o Evangelho não é mil maravilhas o tempo todo, não. Você passa por aflições porque você está sendo provado. Você sabe por que você está sendo provado? Porque existe uma honra muito grande para aqueles que receberam Cristo como Salvador. Nós fomos elevados a uma condição superior a qualquer tipo de anjo que você já viu ou já tomou conhecimento. Dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, das dominações, das soberanias, dos tronos. Toda a hierarquia angelical, por causa da natureza de Cristo em nós, nós fomos elevados a essa condição, superior aos anjos. Nós estamos numa categoria que está em Apocalipse capítulo 1, verso 6, chamados de reis e sacerdotes. Fomos elevados a uma condição e o Senhor, sim, vai permitir aflições nas nossas vidas, para que você seja aprovado e você seja digno de passar e receber tamanha honra na glória que está por vir. Por exemplo, quem foi militar aqui sabe, quando a gente faz o curso militar, eu fiz do Corpo de Bombeiros, eu fui o 10º colocado da minha turma. De uma turma de 60, eu fui o 10º. Todos entraram, alguns com a nota maior, outra menor. Quando chega na escola, a nota de todo mundo zera. E aí vem os testes físicos, os testes psicológicos. Por exemplo, nós éramos colocados em um labirinto, que muda todo dia o labirinto, ele é todo cheio de engrenagens, e o labirinto mudava. Então nós passávamos por provas do labirinto, onde eles queimavam o cipreste e soltavam gás lacrimogêneo lá dentro. Você tinha que passar por esse labirinto num tempo. Tinha uma pontuação, ou seja, você passava num teste. Tinha testes de salvamento em altura, como você descia de uma corda a 50 metros de altura, a 60 metros de altura, a rapidez com que você descia, a rapidez como você subia. Eram provas que forçavam o nosso corpo ao limite. Ficava o dia todo com o café da manhã, sol e chuva, ralando para cima e para baixo. Para que isso? Para testar a capacidade de resistência. Teve um fogo que nós fomos apagar, demorou 3 dias esse fogo no mato. Nós fomos largados lá, perto de Sobradinho, apagando fogo no mato. Por causa do treinamento, nós já estávamos chegando em Braslândia, apagando fogo, comendo o que aparecia pelo mato, não é? Bebendo a água que aparecia, que a nossa água acabou logo, porque você evapora a água rapidinho perto do fogo. O couro da cara estica de um jeito, gente, numa chama daqui, lá no fundo, que chega a dói, de tão esticado que fica. São provas que nós somos submetidos para termos uma pontuação.
Agora, as aflições que nós passamos no Evangelho, elas trazem galardões. Por isso, quando eu estou sendo afligido, eu preciso regozijar no Senhor, eu preciso me alegrar, porque eu estou sendo pontuado, eu estou sendo galardoado, quando eu não murmuro, quando eu permaneço firme na prova, amém? Regozijai-vos no ministério aos santos. A palavra ministério significa serviço. Todo tipo de serviço que você prestar para o seu irmão, para a igreja, para o serviço na casa do Senhor, tem que haver regozijo. Toda vez que você ministrar uma pessoa, tocar uma pessoa em amor, ela está em luta, ela está em dificuldade, há razão para você glorificar o Senhor, estar extremamente alegre. Regozijai-vos na fidelidade dos ministros. Você está vendo que o teu líder, ele está em fidelidade ao Senhor, ele está servindo o Senhor, que os ministros estão sendo fiéis ao Senhor. Isso é motivo de glorificação no nome do Senhor. Nós precisamos aprender a ver esses detalhes e não murmurarmos, mas nos alegrarmos com os ministros que estão servindo, com as pessoas que se dispõem a chegar cedo para limpar a igreja, a pessoa que visita, a pessoa que ora. Regozijai-vos pelas irmãzinhas que chegam cedo e vão orar antes do culto. Tem que haver regozijo nisso. Tem gente servindo, amém? Regozijai-vos no Senhor Jesus Cristo, e não no judaísmo e nem na carne. Ou seja, parafraseando aqui o nosso irmão Paulo, regozijai-vos somente naquilo que Cristo fez, não em religiões, não na sua força carnal, não naquilo que o outro pode te dar, mas regozijai-vos sempre no Senhor Jesus. O que você está recebendo hoje é um ensino para vencer a tristeza desse mês. Amém? Outra coisa, regozijai-vos na unidade da igreja. Nós agora estamos tomando cara de família. Lembra quando terminava o culto, todo mundo ia embora para sua casa? Você notou que agora termina o culto, a gente já está ficando, já está conversando um com o outro, porque a gente não se conhecia, estamos conversando agora. Agora já está havendo unidade. Os irmãos já estão querendo conhecer um ao outro. Nós precisamos nos regozijar nessa unidade que está acontecendo, nessas coisas lindas que está acontecendo no meio da igreja. Aprendam a regozijar sempre em tudo, mesmo num tropeção. Que é isso, irmão? Mesmo num tropeção, glória a Deus. Hoje só tem feijão, arroz e ovo. Meu irmão, pense numa coisa gostosa, é arroz e feijão com ovo. Quando eu cheguei da Suíça, não foi, amor? Falei, amor, primeira coisa, quando eu chegar em casa, faça arroz, feijão e ovo para mim. Gente, a nossa comidinha brasileira é muito gostosa. Mesmo simples, é uma comida gostosa. Nós não podemos reclamar da nossa comida, não. Vai comer comida ali fora. Gente, na Espanha, eles botaram caramujo. Sabe esses caramujos que acham aqui no chão? Eles botam no arroz aquele negócio. Pois é. É verdade, irmã. E como é que eu ia comer um negócio desse, gente? Não põe nada no arroz, não põe nada. Faz ele branquinho. Não, arroz branco é muito ruim, pastor. Não, põe branquinho para mim. Então você tem que regozijar sempre em tudo. Vamos ver a oração que Paulo faz aos Filipenses e os 5 pedidos que ele faz nessa oração. Vamos ler juntos? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, culpáveis para o dia de Cristo,
cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que oração linda, hein? Ele não pediu para ninguém ser rico aqui. Ele não pediu para ninguém ser próspero. Olha que oração que ele faz. Eu peço que o vosso amor aumente mais e mais. Por que ele pede que o amor aumente? Porque se o amor aumentar, todas as 8 emanações do amor, que está em Gálatas 5, elas produzirão algo em minha vida, que é pleno conhecimento e percepção das coisas espirituais. Por que muitas vezes as pessoas estão sendo paralisadas na caminhada? Porque elas não têm conhecimento e nem percepção das coisas espirituais. Ele quer que provemos e participemos das coisas excelentes em Cristo. Nós não podemos ficar rasos nas coisas pequenas do Evangelho. Ele quer que cresçamos em coisas excelentes do Evangelho, coisas ricas do Evangelho. Precisamos ser sinceros. Não podemos ter maquiagem. Aqui fala de maquiagem. Eu vou para a igreja, eu me arrumo, vou me travestir de crente. Eu sou uma coisa em casa, mas na igreja eu sou outra. Não posso, eu tenho que ser em casa a mesma coisa que eu sou na igreja. Eu tenho que ser a mesma coisa que eu sou no trabalho, no colégio, na faculdade. Eu preciso ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. Ah, irmãos, aqui ele faz uma alusão ao dia do julgamento, porque tem 2 dias de julgamento. Tem o dia do julgamento de Cristo para a igreja e tem o dia do julgamento para toda a humanidade. Ele fala para o dia de Cristo, ele está relatando o tribunal de Cristo, onde os filhos serão julgados, onde nós perderemos galardão e onde nós receberemos galardão. Ah, eu faço isso aqui, mas eu peço perdão, depois está tudo certo. É verdade, o sangue de Jesus te perdoa. Mas talvez essa atitude possa ter contribuído para você perder um galardão que você já tinha. Então ele quer que você seja inculpável, não tenha nenhum tipo de culpa no dia de Cristo. Suavemente toque o ombro do seu irmão e diga: meu irmão, esse negócio de evangelho é sério. Ele quer que estejamos cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então vamos lá, olha o que ele diz. Crescimento do amor em ciência e conhecimento. A palavra é epignosei, diga epignosei. Coisa linda, hein? Já está falando grego, hein? Diga epignosei. É isso aqui, ó. Esse negócio bem aqui. Epignosei. Significa conhecimento preciso e correto das coisas divinas. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento correto das coisas divinas. O que eu falei agora do tribunal de Cristo, do dia de Cristo, nós precisamos ter um conhecimento correto dessas coisas. Precisamos ter temor dessas coisas. A próxima palavra bonitinha lá embaixo, diga, aistecei. Aistecei. Percepção não apenas dos sentidos, mas também do intelecto. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa emocional. Eu tenho que ter um entendimento claro da palavra,
para não me demover facilmente pelas emoções, para que a minha fé não seja abalada facilmente pelas emoções. Então eu preciso ter um conhecimento, uma percepção correta, e o meu intelecto estar totalmente ativo. Amém? Outra coisa, na oração, a aprovação das coisas excelentes. Ser sincero com Deus até o fim, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Estar cheio dos frutos de justiça. Fala para o seu irmão, agora a chapa começa a esquentar. Porque se você quiser ser exaltado, você tem que agora aprender a andar na semelhança de Cristo. Para que você tenha alegria, um gozo eterno, você precisa seguir o padrão, o modelo de Cristo que é. Vamos ver? Os 7 passos na humilhação do Messias. E ele ensina isso para os filipenses. Vamos ver? Olha lá. Vamos ler juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vamos ver esses 7 passos da humilhação de Cristo que nós precisamos aprender a fazer. Se você quer receber exaltação, primeiro você precisa aprender a se humilhar. Ué, irmão, o negócio não era para a gente ser alegre aqui? O ensino não era para ser alegre? Pois é. Toda vez que eu me humilho, Deus me exalta. E quando Deus me exalta, a exaltação de Deus produz uma alegria. E não é uma alegria momentânea, ela produz um fruto para a eternidade. Então vamos ver o que o Senhor fez. Nesses 2 textos que lemos, ele dedicou-se a se humilhar. Ele abre mão da sua forma divina. Ele esvaziou-se a si mesmo. Então, quando ele ensina em Mateus 5, verso 3, bem-aventurado o humilde de espírito, a palavra está dizendo que a pessoa se esvaziou completamente. Então, essa pessoa que se esvazia de todos os valores do mundo, essa pessoa, ela pode manifestar o reino. E é isso que ele fez. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Muitas vezes nós já queremos ser líderes disso, líder daquilo. E não aprendemos que temos que primeiro aprender a forma de servo. Fez-se semelhante aos homens. Aqui vai um código para você. Uma revelação. Nunca tente ser melhor do que os outros. Se estiver junto com a pessoa, sirva ela. Deixe que ela pense que você é menor. Porque quando você se apresenta para ensinar uma pessoa em humildade, ela aceita o ensino. Eu estava esses dias no Rio de Janeiro, quinta, sexta e sábado, cheguei hoje. Então, tinha um líder daquele local, era um homem muito inteligente, mas ele era muito ferido com algumas pessoas que já tentaram ensiná-lo, empurrar a goela abaixo ensinos para ele, e ele rejeitava esse ensino da guerra espiritual. Então, eu deixei ele falar muito,
não quis mostrar para ele que eu era melhor do que ele, só fui dando algumas pinceladas da palavra. E ele foi aceitando o ensino, depois ele abriu o coração para receber tudo e me pediu ajuda agora. Por que isso? Porque eu fiz semelhante, eu não quis ser melhor do que ele. Jesus não quis ser melhor do que ninguém. Ele conversava com a prostituta, ele conversava com o publicano, ele conversou com a mulher do poço de Samaria. Ele tinha prazer em se entregar para as pessoas. Para os religiosos ele não tinha muito papo não. Já chegava elogiando, raça de víboras. Mas para aqueles que eram necessitados, ele ficava igualzinho. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Olha um código aqui. Humilhar a si mesmo. Não espere os outros te humilhar, humilhe-se. Antecipe o fato. Que isso, irmão, aí é pedir demais. Aí não aguento, não. Você quer desfrutar de alegria? Então, aí está o código. Foi obediente até a morte. Olha o exemplo. Por que você está falando de obediência até a morte? Irmãos, a coisa vai ficar mais feia do que está. 2015 está aí para acontecer um monte de coisa. Tem coisas violentas vindo contra a igreja. E porque vai vir perseguição, agora eu vou deixar de ser servo de Deus? É aí que nós vamos demonstrar que nós somos fiéis ao Senhor. Porque nós estamos sendo provados para recebermos uma coroa incorruptível. Nós seremos herdeiros de tudo aquilo que Deus é dono. E seremos co-herdeiros de tudo aquilo que Cristo já herdou. Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos falar agora das 7 coisas boas. Falamos das que é meio difícil para o cristão, né? Mas o que acontece logo depois que eu me humilho? Então vamos ver. Os 7 passos na exaltação do Messias, do Senhor Jesus. Vamos lá? Pelo que também, juntos, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele se humilhou, agora Deus o exaltou. Porque você está se humilhando, Deus te exaltará. E Jesus disse que você vai ser exaltado diante de todos os anjos. Todos os anjos estarão perfilados no céu. E ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança. Eu vou te honrar agora perante os anjos. E quando você é honrado na eternidade, aquela honra dura por toda a eternidade, porque na eternidade não tem presente, passado e futuro. A eternidade é um tempo eterno, que nós não sabemos nem discernir direito como é que é a eternidade. Então a honra que você recebeu, ela durará por toda a eternidade, ela é irrevogável. Só isso que eu acabei de falar já era para você estar plantando bananeira, dando glória a Deus, pulando para frente, pulando para trás. Você vai ser honrado diante dos anjos. Então olha só. Deus o exaltou soberanamente. Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Você vai ter um nome novo. Eu não sei qual é o seu nome, nem o meu. Mas ele já está no livro da vida. No dia que você disse: eu recebo Cristo como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ele, imediatamente o teu nome já foi escrito no livro da vida. Quando você disse: eu me arrependo dos pecados que cometi,
o teu nome já foi escrito no livro da vida. Esse nome, ele é carregado de uma autoridade e um destino. Porque antigamente o nome, ele tinha um destino. A pessoa carregava um destino naquele nome. Jacó tinha um destino. Então Deus mudou o destino de Jacó no nome dele, botando Israel. Assim como aconteceu com Jacó, o seu nome era um nome de ladrão, de usurpador. Toda vez que você tem um contato com Deus, o seu caminhar, Jacó foi ferido aonde? Na coxa. O caminhar dele mudou a partir daí. Então deixa eu explicar para você. O dia que você teve um encontro com Deus, o teu caminhar mudou, ele mudou o teu nome. O teu nome agora carrega uma autoridade e um destino. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, me perdoe. Eu não sabia que isso era tão importante assim. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Você entendeu isso? Quando você pronunciar o nome de Jesus, todo joelho é obrigado a se prostrar, todo demônio é obrigado a se prostrar perante o nome de Jesus. Tudo que há nos céus, tudo que há na terra e tudo que há debaixo da terra é obrigado a se prostrar diante desse nome. E tem um negócio aqui: toda língua confessará que Jesus Cristo, diga comigo, Yeshua HaMashiach, é o Senhor, é Adonai. Todo mundo, até os não crentes, no dia do juízo, demônio, Satanás, Hitler, Nero, Calígula, Constantino, Tertuliano, presidente Lula, Dilma, todo mundo vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Todos os demônios vão confessar. A gente já confessa naturalmente, não vai ter problema nenhum para a gente. Nós vamos confessar glorificando, eles serão obrigados a confessar. Você está entendendo isso? Queridos, eu quero ministrar o seu coração nessa noite, para que você aprenda a se regozijar. Você tem motivos para regozijar diante do Senhor. Há uma água que sai do trono de Deus agora para limpar a sua vida, para tocar o seu coração. Eu quero que você, sentado com suavidade, experimente essas águas fluindo na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora e ore comigo assim: Senhor Deus, eu preciso ser lavado com as águas que saem do teu trono, porque eu quero brincar na tua presença, eu quero me alegrar na tua presença, como uma criança que brinca com o seu pai. Enche-me agora de alegria. Visita o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Deus, nós pedimos agora que o teu povo seja, nesses dias, preenchido de uma alegria, de um regozijo, que a alma dos teus servos seja ministrada pela alegria que o Espírito deles tem recebido, Senhor Deus. E que não somente haja felicidade, mas que a alegria transborde nos corações. Nós profetizamos sobre cada família aqui, sobre cada lar aqui representado, a alegria do Senhor. Que venha a manifestação da alegria do Senhor em cada família. Pai, nós pedimos que todo espírito de tristeza seja amarrado agora,
espírito de tristeza, espírito de enfermidade, fora do nosso meio agora. Em nome de Jesus, nós proclamamos vitória, nós proclamamos alegria sobre o teu povo. Leva-nos em paz, Senhor Deus, leva-nos em segurança aos nossos lares, aos irmãos que estão fazendo negócio nessa semana, irmãos que estão sendo preparados para concursos, para busca de empregos, que enviaram currículos, que as portas se abram, que os negócios se estabeleçam, que as empresas dos teus servos prosperem. Nós profetizamos que a vida profissional dos teus servos receberá um upgrade espiritual e financeiro. Nós proclamamos, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.